É mais uma construção de uma vida, eu te diria. Eu não sou o cara que mais fez dinheiro. Adoraria, mas eu tô longe disso. Eu não sou o cara que apresentou o Jornal Nacional e nem foi mandado como correspondente de guerra, como era meu sonho lá atrás. Eu não sou o Cauã Raymond. Eu não tenho essa aura e nem sei se eu quero. Por outro lado, eu sempre fui muito esforçado, muito dedicado e muito comprometido. Então, o que eu colho hoje, eu tô colhendo aquilo que eu realmente acredito e aquilo que eu realmente plantei. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast Mark Tawil. É assim que fala? Exatamente assim. Olha só, o Mark, ele é um estrategista de comunicação para marcas, empresas e pessoas. Fundador da Tawil Comunicação. Ele também é embaixador do Shark Tank, além de palestrante, escritor, pai. Que mais que você tem aí no seu currículo, Mark? 2 filhos, uma esposa, um vira-lata, uma coluna em Época Negócios faz 2 anos agora, coluna semanal, um podcast na Rádio Jovem Pan, podcast da Visa e você como amigo, que é a primeira coisa desse podcast. Muito bom. E olha só, gente, o dia dele também tem 24 horas, né? Então fica ligado que o papo aqui é como ser, né, um polvo com Tawil, com Mark Tawil. A gente vai aprender um pouco disso aí. Você sonhador, o Mark, eu já acompanhava ele nas redes sociais, né, e tive o prazer de dividir com ele um grupo que chama Confra, né, a Confraria do Empreendedor. O Diogo que me convidou lá, né? É um grupo muito forte, com pessoas muito inteligentes, e a gente fica prestigiado só de estar lá, né? E de, por osmose, pegar os conteúdos. Aí um dia eu falei assim, cara, eu preciso registrar a história desse cara também. Quando sai Clubhouse, ele tá lá. Quando sai algum assunto polêmico ou algum assunto que tá em alta, ele já chegou no assunto antes de virar buzz, né? Então ele é um cara completamente antenado e, de fato, a comunicação corre nas veias ou nas cordas vocais desse cara aí também, que é podcaster. Então, você sonhador, fica ligado que hoje o podcast é pedrada. Mark, é o seguinte, antigamente eu colocava um trechinho de uma música aqui, antes de tomar uma rasteira do Spotify, né? Daquele lance dos 15 segundos que não tá escrito em lugar nenhum. Aí eu parei com isso, mas eu coloco na playlist do EmpreendaCast. Quero saber o seguinte, se for pra escolher agora uma música, qual que a gente deixa lá registrada com seu nome na playlist do EmpreendaCast? Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Muito bem, então tá lá, você quer conferir, assinado por Mark, Tente Outra Vez, do Raul. Agora é o seguinte, cara, antes da gente começar o papo empreendedor, queria fazer uma pergunta pra você, o seguinte, Clubhouse ou podcast? O que você tá gostando mais? Cara, é assim, eu sou um cara de primeiro deixa eu dar um oi para todas as tuas ouvintes, para todos os sonhadores, e fico imensamente feliz em poder dividir isso com mais de 35 mil pessoas. Cara, é um estádio, né? É uma cidade. Estádio. Então, primeiro, meus parabéns por essa construção. Sou um cara de rádio, então trabalhei na Jovem Pan, na Band News, trabalhei na Rádio Globo, trabalhei na Rádio Mundial, e eu gosto do ao vivo. Então, diferentemente do podcast, o Clubhouse tem trazido para mim essa possibilidade do ao vivo e da interação, que são 2 coisas que eu gosto. Se alguém está ouvindo esse podcast e quer interagir com a gente, vai ficar difícil, vai ter que ir para outra rede. O Clubhouse te permite isso. Agora, o Clubhouse também tem as suas armadilhas. Você tem que estar lá. É uma rede síncrona. Então, eu preciso estar ao mesmo tempo que o meu receptor. Se eu não tiver, não tem essa de postar e sair correndo. Então, eu gosto muito do ao vivo, mas, ao mesmo tempo, eu sei que para eu poder participar do Clubhouse, para poder interagir, e, acima de tudo, para eu poder absorver o conteúdo, eu preciso doar a minha principal moeda social, que é a atenção. Então, eu gosto dos 2. Agora, o ao vivo, Gus, ele é imbatível para mim. Isso em tudo. E a imprensa já percebeu isso. Então, quando você vê uma Globo News metendo um programa ao vivo atrás do outro, é porque ela sabe que, se for rolar um programa gravado, a galera vai para Netflix, a galera vai para outro streaming, para depois voltar a assistir on demand. Então, para o ao vivo, por mais que você assista depois, não tem competição. Você vai ficar sabendo depois do teu time, você vai ficar sabendo depois da notícia, mas nada é como você saber na hora que está acontecendo. E se tem a possibilidade de interagir
melhor ainda. Eu acho que uma das coisas mais nobres assim que tem do Clubhouse é que não adianta você estar em Dubai ou você ter o carro mais bacana, ou você ter toda a ostentação que tem as outras redes, né? Que às vezes as pessoas captam a atenção por ostentação. Você tem que ter conteúdo, meu amigo. Só segura uma sala no Clubhouse quem tem conteúdo, quem tem repertório. Né? E é muito legal ver isso, você e sua esposa, né? E as movimentações, porque a gente conheceu, né? Muitos dos meus sonhadores aqui também já pegaram referência e posts de vocês que eu compartilho nos grupos e etc, né? E são pessoas com profundidade, com repertório. Então, logo quando saiu o Clubhouse e eu vi você se movimentando, eu falei, cara, essa rede foi feita para ele. Ele é um cara profundo de conteúdo, é um cara comunicador, né? Eu acho que o Clubhouse ficam os fortes, né? Na verdade, a gente não sabe quanto tempo vai essa onda em si, mas concretizando, chegando a galera do Android, eu acredito que o Clubhouse vão ficar as pessoas com profundidade de conteúdo, né? Só me prejudica um pouco esse lance de estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? Isso ficar refém um pouco da agenda me preocupa um pouquinho, né? Porém, né, a gente sabe aí que quando teve a explosão das lives, a galera encontrou os melhores horários para acontecer, né, as lives e etc. Mas a gente sabe que no Clubhouse as boas salas vão acontecer nos horários bons para as pessoas também. E com certeza tem Mark Tawil lá. Todo dia você dá uma rodada lá ou não? Dou uma rodada. Agora foi interessante você citar esse fenômeno das lives, porque eu senti que nas últimas semanas, especialmente nessa última semana, a gente está falando de final de fevereiro, deu uma baixada. As pessoas estão entrando menos, ficando menos, as salas maiores deram lugar às salas menores e mais nichadas. Então esse fenômeno de estar todo mundo acessível, consigo estar numa sala com Luciano Huck, Anitta, Hugo Gloss, Celso Portiolli, já não é mais tanto assim. A gente já vê salas capitaneadas por nicho, por temas, então muito forte na questão das redes sociais, muito forte no marketing digital, na comunicação. Salas como, por exemplo, meio médico, são poucas. Salas do direito, são poucas. Então, você vê que, por enquanto, os early adopters da plataforma são esses. E não nos façamos ilusões. A concorrência já começa a chegar. Você tem o Twitter Spaces, por exemplo, que é também uma sala de áudio que já está levando gente. E, de novo, essa sincronicidade obrigatória da plataforma faz com que essas pessoas tenham uma espécie de percepção de que não dá para você passar o dia pendurado. Isso aconteceu comigo. Vou te dar um exemplo. A primeira fase que eu vivi foi a do vício. Adorei, estou na plataforma, eu passava horas, até que um dia eu acordei e falei, gente, que imagem que eu estou passando. E mais do que isso, todas as minhas entregas estão atrasadas. Então, para ficar papeando é ótimo. Mas, velho, eu tenho boleto, tenho criança. E aí eu passei para a segunda fase, que é da observação. Eu comecei a me observar e observar quem estava realmente doente. Então, eu entro no aplicativo, mas eu não entro na sala. E aí eu consigo ver as mesmas pessoas pulando de sala em sala. E aquilo me gera desconforto. Eu falo, o que essas pessoas fazem? E a terceira fase é a fase que eu estou agora, que é uma fase de estratégia. Será que eu preciso estar em todas as salas? Será que toda sala é para mim? Será que se eu entrar eu preciso falar? Meu ego pode ficar suspenso por um tempo, eu posso ser um bom ouvinte. E aí eu entro em horários específicos para falar coisas específicas, abro as minhas salas ou entro para contribuir. Abrir o microfone tem que contribuir. Infelizmente a gente tem visto uma ego trip ali aumentando, que na verdade você não vai ter o filtro, você não vai ter Dubai e você não vai ter o carrão. Mas ao mesmo tempo é a pessoa de novo falando de si, ou ela se apresentando com o que ela faz e o que ela tem, e não quem ela é. Pode crer. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Cara, nem estava previsto a gente falar disso aqui, mas
prosear com você é maravilhoso, cara. Eu sabia que ia dar bom, então já queria... Você é muito gentil, você é muito generoso. Eu já queria aqui nesses minutos agradecer, porque comunicação é a veia desse papo. E aí, Mark, é o seguinte, formado em jornalismo, começo de carreira em importantes redações como Jovem Pan, Estadão, Band e tudo, né? Esse currículo e essas 24 horas do dia que você aproveita tão bem, que eu falei pra galera ficar ligada aqui. Mas eu queria saber o seguinte, qual foi a importância desse seu início, né, da sua trajetória profissional, por empreendedor que você é hoje, por comunicador que você é hoje? O que você traz do pouquinho de cada redação, de cada rádio aí que você passou pro Mark de hoje, assim? Eu diria mais até do que eu passei em termos de trabalho, na verdade foram as minhas experiências de vida, as porradas que eu tomei, as humilhações que eu sofri, as perseguições, mas também as amizades, também muita terapia para eu não repetir com os outros aquilo que aconteceu comigo, muita observação, modelagem de pessoas que eu gosto. Então, aos 47 anos, tô velho, né, Gustavo? Tá nada, cara, na melhor idade. Eu vou vacinar antes que você tá com quantos anos? Eu tô com 33, vai vacinar antes que eu. É mais uma construção de uma vida, eu te diria, porque é assim, eu não sou o cara que mais fez dinheiro, adoraria, mas eu tô longe disso. Eu não sou o cara que apresentou o Jornal Nacional e nem foi mandado como correspondente de guerra, como era meu sonho lá atrás. Eu não sou o Cauã Raymond. Aliás, tem gente que me compara ao Zé Cabaleiro. Olha a minha vida como tá. Pelo talento, é maravilhoso. Tá super bem, mano. É um referencial de beleza. Então, assim, eu não sou esse cara. Tipo, olha o Mark chegando. Eu não tenho essa aura e nem sei se eu quero. Por outro lado, eu sempre fui muito esforçado, muito dedicado e muito comprometido. Então, o que eu colho hoje, e te digo que é de uns anos para cá, nem sempre foi assim, eu estou colhendo aquilo que eu realmente acredito e aquilo que eu realmente plantei. Se você conversar com pessoas de televisão ou de outros meios de rádio e que tiveram projeção, você vai perceber que nem sempre todo mundo é igual é no ar, que a gente fala, né? As pessoas são diferentes, às vezes, e fazem um personagem. Isso sempre me incomodou. Então eu sempre fui um cara muito coerente, muito congruente. Se você perguntar para os outros, óbvio, vai ter gente que não gosta de mim, e tá ótimo, seria estranho se todo mundo gostasse. Mas ninguém vai te dizer, não, ele é outra pessoa. Ninguém vai te dizer, ali é personagem, já trabalhei com ele, ele é um escroto. Você não vai ter isso. Você não vai ter isso. Já errei, mas quando eu errei, eu pedi desculpa. Eu sei onde eu errei, eu sei com quem eu errei, por que eu errei, e eu paguei por isso. Paguei de várias maneiras, mas eu tenho essa consciência. Então, esse cara que você vê hoje, assim, é um cara em construção e desconstrução de muita coisa, mas, acima de tudo, muito consciente do meu papel como pai, como amigo, como irmão, como tudo, entendeu? O papel, assim, de um cara que está se construindo e se desconstruindo o tempo todo. Não tem milagre. Eu erro todo dia e todo mundo erra todo dia. Mas eu não me pretendo, tipo, não, me julgo ou subo nesse pedestal. Aliás, esses elogios que você está fazendo, eu super aceito e fico muito feliz. Mas eu não consigo, eu não quero ficar acreditando nesses elogios. Não que você não mereça, para também eu não ser sabotado depois pelo meu ego. Tipo, chegou lá. Porque eu sei como é que é, cara. A gente vai desligar isso aqui e daqui a pouco eu vou ter que pagar boleto, vou trabalhar até as horas da noite. Então, é muita transpiração para pouca inspiração. Pode crer. Agora deixa eu te falar o seguinte, nessa sua trilha e com todas essas empresas que você aprendeu bastante, queria saber qual é o momento ali que você deu uma rasgada no CLT e falou, vou ser empreendedor, ou qual momento da sua vida você já se identificava como empreendedor, porque eu acho que ninguém nasce empreendedor, né? Parece que a gente desperta empreendedor, né? Eu queria saber pela sua boca aí, que momento você descobriu isso? Olha, eu vou te trazer um outro lado. Você sabe que essa é uma linguagem, uma comunicação não violenta, né? Não vou falar, eu discordo de você, mas eu tenho uma outra opinião. Olha que bonito. Eu vejo por um outro prisma. É assim, eu acho que a pessoa nasce empreendedora. Claro que ela não precisa ter um empreendimento na mão, mas ela já nasce com esse sangue. O que eu quero dizer com isso? Olhando para trás, lá para trás, tenho 47, eu me lembro dos inúmeros bazarezinhos que eu fazia no prédio. Eu me lembro de feirinha que eu fazia com a minha irmã. Eu me lembro de produtos que eu pegava da minha avó, óbvio, né? E descia para vender as coisas dela na rua. Eu me lembro de um jornal que eu fazia e que eu pendurava com durex na classe, quando eu devia ter, sei lá,
8, 9 anos. Que legal. Reproduzir isso. E hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo isso é empreender. Sim, talvez não empreender no sentido de preciso ter uma empresa, mas empreender no sentido de fazer alguma coisa autoral. Então, a minha vida mudou drasticamente ou exponencialmente, tá certo? Bom, exponencialmente. Isso aí. Aos 42 anos. Então, cara, faz 5. Toda a vida, eu sempre gostei de deixar a minha marca no mundo. Aliás, esse é o livro que eu estou escrevendo. Seja sua própria marca. Não é tenha, seja sua própria marca. Legal. A marca que você quer deixar no mundo. E eu sempre tive isso muito forte em mim. Qualquer lugar que eu fosse, para qualquer coisa que eu fizesse, tinha que ter alguma coisa com a minha cara. Não que eu fosse dar a palavra final, não que eu fosse ser o autoritário, Carol com K. Não é isso. Mas eu queria deixar uma pegada que a pessoa fala, puta, ele trouxe diferente. O olhar dele contribuiu com alguma coisa que ninguém via. Isso é muito meu. Então, em todos os lugares que eu passei, eu sempre me destaquei, e às vezes de maneira errada, fazendo uma piada, um comentário, alguma coisa, mas sempre para tentar aparecer com alguma coisa que fosse minha. Uhum. Muitas vezes deu certo, muitas vezes não. E quando as coisas começaram a dar certo, foi justamente quando, aos 42 anos, eu fui para o LinkedIn. Então, aos 36 eu casei com a Elisa, eu trabalhava na Band News FM e comecei a perceber que, além de eu ser o cara mais velho da redação, com 36 anos, quer dizer, nada, eu também não via mais futuro nas redações como as pessoas viam. Eu tinha medo desse futuro, especialmente para mim. E eu falei, puta, eu preciso sair. E eu montei um negócio, decidi empreender, então eu tinha um Fiesta, vendi o meu Fiesta, nem era um puta carro, né? E nunca mais tive carro, tô falando de 2010. Trabalhei um ano em casa, fui expulso pela minha mulher, aí eu aluguei um lugar, comecei a fazer rede social, enfim, 2010, Facebook, não tinha nada de métrica nem nada. Onde que eu quero chegar? Em 2015, então eu procurei um negócio tradicional, não abri uma startup nem nada, e em 2015 eu falei, putz, essa rede aqui, o LinkedIn? O LinkedIn era tipo um Badu. Você recebia não sei o que lá, te adicionou no LinkedIn. Fulano está aguardando o seu convite, né? Nossa! E aí eu entrei e comecei, e percebi que tinha um espaço para artigo. Falei, puta, eu vou escrever um artigo aqui. Era janeiro de 2016. Cara, agora, 5 anos atrás. Escrevi um artigo, no dia seguinte eu percebi que tinha 3 mil visualizações. 3 mil visualizações num artigo de LinkedIn 5 anos atrás, era tipo 35 hoje. Aí eu olhei e falei, cara, que porra é essa? Eu, Mark, tipo, eu não tava mais numa grande empresa, era o Mark da Tauil Comunicação. Não tinha mais o carimbo. Percebi que tinha editores lá que tinham pensado o meu texto. No dia seguinte, falei, meu Deus, eu vou usar isso a meu favor. Comecei a escrever toda semana um artigo. E eles começaram a pensar. Então, teve uma oportunidade, uma abertura, mas eu fui atrás. E aí, no final do ano, eu tinha 60 artigos, muitos viralizados mesmo, coisa de 500 mil visualizações, 600 mil. E aí saiu uma lista chamada LinkedIn Top Voices, que é uma lista de pessoas, usuários comuns do LinkedIn, que mais engajam. E eu fui eleito número 1. Eu nunca tinha sido número 1 de nada. Que legal. Eu me dei uma projeção e eu usei dessa projeção ao meu favor. Então, acho que tem um mérito aqui de muita perseverança, persistência, mas, acima de tudo também, quando te dão um presente, você identificar, é um presente de grego, é um cavalo de Troia, como é que eu uso? Tem gente daquela lista que nunca usou, e tem gente daquela lista que foi muito mais longe que eu. Então, a partir daquela lista, aí sim, eu me embrenhei num monte de coisa, me embrenhei em causas que eu gosto, comecei a abrir flancos, comecei a criar para mim as oportunidades que eu queria viver. E isso, claro, de novo, muito trabalho, muita entrega. Hoje eu faço mais ou menos 14 ou 16 coisas. Então eu estou em conselhos, eu estou pessoas com deficiência, refugiados. A gente aqui na agência atende clientes, mas eu também, como você explicou, Shark Tank, Época, tal, tudo é trabalho. Tudo me remunera? Não. Tem muita coisa que não me remunera, mas me dá autoridade, me dá prazer, me dá acesso. Então, cara, é um trabalho brutal para você se manter entre os primeiros. Eu não estou falando de alta performance, estou falando de auto-performance, que, aliás, é o nome do meu podcast. É isso aí. Você melhorar aquele Kaizen, sabe, aquele 1%. Eu me vejo dessa forma. Que legal, cara.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora, lá em 2010, antes da gente pousar de novo em 2015, essa exponencialidade que a gente comentou, o que você estava procurando resolver com a Tawil Comunicação? O que você entendeu lá da hora que você saiu da redação e falou, cara, isso aqui não é o meu futuro, mas eu entendo que as marcas ou as pessoas precisam do meu trabalho lá fora. O que você entendeu lá em 2010? A gente já entendeu aqui também que você falou assim, cara, eu faria diferente agora, mas eu queria que você contasse de lá até 2015 a exponencialidade, como a Tawil Comunicação também surfou essa onda, né? Que, consequentemente, somos CNPJs por trás de CPFs, né? Como é que aconteceu isso? O que você identificou que o mercado estava precisando, né? Até para a galera entender como é que pode procurar você aí e fazer serviços também com a Tawil. Você tem duas opções na hora de empreender, né? Você empreende por dor ou por necessidade, você empreende por desejo. Uhum. Naquele momento eu tinha um pouco dos dois. Eu precisava realmente me reinventar e a reinvenção para mim, o desafio, ele é constante e quem quiser fazer negócio com a Tawil vai ficar difícil porque eu me reinventei e eu vou abrir isso para você já já. Uhum. Então, hoje eu trabalho minha marca pessoal muito mais que a agência, e depois eu conto essa. Uhum. Agora, em 2010, eu vinha de um sonho que datava de 2006. Só que em 2007 eu fui convidado pela Band News FM para trabalhar lá. Então eu tive que adiar esse sonho. Quando eu trabalhava no Estadão, no Jornal da Tarde, eu recebia muitos materiais horrorosos de empresa. Horrorosos. E eu comecei a olhar e falar, cara, tem uma oportunidade aqui. É possível fazer um jornal, uma revista, uma newsletter, só que era newsletter de papel, né? House Organ, mais sofisticado, mais bonito, esteticamente mais legal. E eu percebia isso, eu sabia que tinha essa oportunidade. Então eu decidi partir para isso. Esse era o meu sonho, ser tipo um publisher, assim, de coisas legais. Quando eu montei minha agência, o Facebook já estava se agigantando no Brasil, 2010. E aí eu comecei a fazer redes sociais. Continuei fazendo no jornal, continuei fazendo revista impressa, mas menos, cada vez menos. Hoje seria quase impossível. Hoje a gente faz newsletters de MailChimp, por exemplo. Mas quem vai querer fazer uma newsletter de papel? Você gasta no papel, você gasta na gráfica, você gasta dependendo da distribuição. Então, os custos são outros, o mundo já é outro, é muito mais visual. É muito mais legal uma newsletter que o cara abre no celular do que ele vai receber um papel em casa. Talvez ele nunca vá abrir. Então, acompanhando essa mudança de mundo, eu percebi também que não daria para fazer tudo aquilo que eu gostava, mas aquilo que tinha que ser feito, e a comunicação mudou demais. Naquele momento, então, era uma oportunidade de fazer diferente do que já vinha sendo feito. Só que eu tinha muito menos concorrência, muito menos. Hoje, todos nós somos produtores de conteúdo, e tem gente que faz um material muito mais bonito que a agência no quintal de casa. O teu podcast é muito mais ouvido do que muito podcast de grupo grande de comunicação. Como é que você me explica isso? Um Felipe Neto pode bater a Globo com tranquilidade, dependendo do vídeo. Então, essa profusão de novos conteudistas, a maneira de você fazer, a facilidade de você poder exponencializar, também trouxe uma dificuldade para quem produz conteúdo de se sobressair nessa selva. Foi aí que eu percebi que não adiantava só eu trabalhar sobre um chapéu de Tawil Comunicação, mas talvez me colocar à frente das minhas iniciativas para dar um rosto para aquela história, porque pessoas confiam em pessoas. E aí eu comecei uma segunda história, que é eu não aparecer, mas eu me projetar além da minha agência. E com o tempo, isso ficou tão forte que eu ultrapassei a minha agência. Minha marca pessoal ficou mais forte que a minha agência. Sim. E 95% das pessoas já nem sabiam que eu tinha uma agência. E aquilo me causou problema. Você teve um problema com isso, cara? E como que você começou a contornar isso? Cara, foi difícil de contornar. E eu consegui contornar verdadeiramente faz menos de um ano. Então, o que aconteceu? Tawil Comunicação. Legal. Muita gente acha que é um nome fantasia, mas a agência fez 600 projetos em B2B. A agência foi número 1 Great Place to Work
mesmo com 6 pessoas. A agência participa do sistema B, como B Corp. Quer dizer, a gente tem inúmeros referenciais e inúmeros projetos, mas quando as pessoas veem Tauil, automaticamente elas ligam ao cara do LinkedIn, ao cara que aparece ali e aqui. Então, não transferia voto. As pessoas não vinham me contratar dizendo o seguinte, quero trabalhar com você na tua agência. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, quando elas vinham, elas não tinham o marketing 100%. Eu não estou 100% na agência. E aí, é aquela história, você vai operar o joelho com um grande cirurgião e ele não está no dia, ele manda a equipe é boa, mas você quer aquele cara. Sim. Então, eu comecei a sofrer isso. E aí eu comecei a me sentir um impostor. Eu falei, cara, as pessoas me veem na rede, eu dou número, dou barulho, faz isso, aquilo, chega na agência, não é igual, ou não estou 100% aqui, vai começar a inferir sobre a minha reputação, enquanto empresa também. E aí eu comecei a viver uma dicotomia. Em março do ano passado, eu sofri um trauma muito grande. A gente foi para a França e na volta da França a gente voltou infectado de Covid e era uma viagem familiar, ninguém sabia de pandemia, era comecinho de março e meu pai faleceu de Covid. Caraca. Perdi meu pai para Covid. E aquilo, claro, né, me gerou um puta trauma e aí eu comecei a trabalhar de casa. Eu tinha 6 colaboradores e prometi para essas pessoas todas que eu não mandaria ninguém embora e não mandei. Tanto que eu acumulei uma dívida de imposto e tal, mas não mandei embora ninguém. Mas ali nasceu de novo uma reinvenção. Por quê? Porque eu falei, cara, a agência tem 10 anos. Não foi a maior agência, mas eu trabalhei para ser a melhor. Essas pessoas que estão aqui são pessoas leais e confiáveis. Eu não posso fazer isso com elas. Ainda mais em pandemia. Eu não vou repassar o meu trauma para os outros. Então eu trabalhei muito para manter até onde eu pude e elas, felizmente, conseguiram empregos em bons lugares e foram saindo. E quanto mais elas saíam, e quanto mais eu perdia cliente, eu falei, cara, eu não vou mais aceitar cliente. Então eu brequei novos entrantes e decidi trabalhar minha marca pessoal. E aí sim, eu pude, sem o peso de ter uma folha de pagamento, às vezes de 20, 30, até 40 pau no mês, já com menos clientes, brigar para fazer esse mesmo dinheiro em palestra, em treinamento, em conteúdo premium que eu vou fazer. Quando eu decidi fazer, o peso vem sobre mim, então eu tenho muito mais trabalho, tenho muito mais peso nas costas, mas ao mesmo tempo eu também consigo garantir uma entrega que o cara pode me cobrar. Então hoje eu trabalho mais, eu sofro pessoalmente um pouco mais, mas eu distribuo menos o dinheiro e consigo fazer um trabalho mais autoral. E isso tem me rendido frutos muito bons, porque eu sei da minha capacidade, da minha entrega, não preciso ficar cobrando colaborador o tempo todo, não que eles fossem cobrados, não é isso, mas não preciso ficar de babá de cliente e nem, às vezes, de funcionário, e eu consigo, talvez, não ganhar um baita dinheiro, mas eu consigo ganhar um dinheiro que me mantém bem e fazendo aquilo que eu gosto e sem precisar fazendo uma gestão pesada, porque na pandemia, o que eu tenho percebido e com razão, os clientes sofreram muitos traumas financeiros, traumas de saúde, trauma de saúde mental, e essa energia toda acaba respingando também no prestador de serviço, além dos meus traumas e os traumas dos meus colaboradores. Então era muito trauma para gerenciar, sendo que eu tinha levado uma rasteira da vida. Tem 2 coisas que ficou aqui na minha cabeça que eu não quero esquecer para a galera poder dar continuidade, né? Acho que marca pessoal, né, e o momento que eu te conheci, a situação que eu te conheci, ficou muito claro a marca pessoal. Tanto é que agora você contando para mim da Tauil Comunicação, né, e da gente trocando uma ideia aqui, eu lembro que demorou a parecer que existia uma Tauil, porque eu já te conheci muito forte como marca, né, e eu vejo que você tem um posicionamento muito forte, né. A gente falou aqui sobre pedir desculpa, sobre aprender, já vi você em alguns comentários colocando, dentro do momento que eu coloquei a postagem eu tinha essa posição, mas também entendo que eu posso aprender dentro de uma discussão. Isso é muito legal, né, cara, quando a gente coloca a autenticidade, que eu acho que é a parte mais forte da marca pessoal, né, quando você é autêntico. Acho que isso é... Tem vários trechos da marca pessoal que você pode ter um simbolismo, um gesto, uma forma de entrar na palestra, uma música que você escuta sempre. Várias coisas vão agregando na sua marca pessoal, né? O jeito que você escreve e por aí vai. Mas eu acho que uma coisa que é muito forte, que eu reparo em você, e como um cara que acompanha o trabalho, é a autenticidade,
né? E as discussões, como você traz isso. Isso é muito bacana. Agora, eu fiquei amarradão em saber que você está escrevendo um livro. Eu queria perguntar isso e saber quando sai, quando é que esse livro vai estar nas prateleiras. E também, no seu podcast, como é que a galera pode te encontrar? Que dias que você solta episódio? Me fala dessas duas coisas, porque a galera já entendeu aqui que esse episódio é sobre reconstrução, comunicação, né, autoridade e marca pessoal. E daqui a pouco vai aparecer mais uma hashtag. Isso que é o nobre do EmpreendaCast, que vão aparecendo várias hashtags aqui da nossa conversa. Mas como é que tá esse livro, cara? Quando é que sai e como é que você tá se organizando para escrever um livro dentro das suas 24 horas, cara? Bom, primeiro dizer que você tá bem velho também, né? Que hora chega nas prateleiras. Olha, é assim, eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia e eu entreguei esse livro dias antes do meu pai falecer. Então você pode imaginar, quando eu entreguei ele em março de 2020, tudo o que aconteceu na pandemia em relação às marcas. O livro chama Seja Sua Própria Marca, e ele tem uma divisão que a gente fala assim, primeiro é a marca que você recebe. Então o pequeno Gustavo, aquilo que ele gerou, a expectativa dos pais, dos amigos, será que ele vai ser bom, vai ser podcaster, será que ele vai tatuar, será que ele vai comer pizza, vai ser um bom marido, irmão e tal. Depois é a marca que você constrói, e não necessariamente uma marca comercial, mas são as suas possibilidades de vida que você vai atrás, escolhas e renúncias. Uhum. E eu chamo isso no livro de maturidade. E o terceiro ponto é o ponto da sabedoria, que é a marca que você deixa no mundo. Então, como é que o Gustavo quer ser lembrado? Qual é o legado dele em vida? Então, partindo dessa premissa, eu fui atrás de muitas pessoas, então atrás do Condzilla, do Ney Matogrosso, da Fafá de Belém, da Ana Maria Braga, de um monte de especialistas, de pessoas donas de histórias que não necessariamente têm essa projeção, mas que são donas de histórias muito legais de reinvenção e reconstrução e construção da sua própria marca no mundo, para elas me dizerem isso, como é que elas passam por esses estágios, como é que elas conseguem construir essa autoridade que você citou bem, como é que elas usam da comunicação. Então, não é um livro de fórmula, ele vai sair pela HarperCollins no final desse ano, mas acima de tudo é um livro de transformação. Então, ele não é inspiracional e também não é só conteúdo, e também não é fórmula, então eu chamo ele de transformacional. Mas vai mudar a minha vida? Talvez. Às vezes você lê uma coisa lá, uma frase, um jeito, enfim, que você vai pegar para si e você vai usar na tua vida, como aconteceu comigo. Eu acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa com alguém. Então, você pode fazer isso observando, você pode fazer isso interagindo, lendo, ouvindo um podcast aqui. Então, o livro ele tem essa característica, e eu estou muito feliz porque acho que marca pessoal, entre outros temas que circulam em torno de pessoas, vão ser temas prementes nesses anos 2020, né? E a relação que a gente tem com as marcas, eu também ouvi marcas, claro, então ouvi Nespresso, SAP, Ben & Jerry, fui atrás de grandes marcas para poder compor o livro, TV Globo, entre outras, para que a gente pudesse ter também um aprendizado em relação às marcas, porque elas têm a nos ensinar. Só que essa relação mudou demais na pandemia. Então agora eu estou reescrevendo parte do livro e atualizando o livro, porque essa relação com as marcas mudou muito. A gente mudou muito em pandemia. Sim. Né? A maneira como a gente olha, sei lá, por uma Nespresso, por exemplo, ela já é diferente do que a gente olhava um tempo atrás. A gente se sente mais acolhido por algumas marcas e a gente tem repulsa de outras. Sim. Por conta dos seus donos, inclusive. Então, a questão do livro é essa. O podcast foi uma inspiração, primeiro para eu voltar a usar o áudio, né? Sim. Que é apesar de eu ter essa voz, é a rede com qual eu mais me identifico. E aí eu fui bater primeiro na porta da CBN, porque eu já estava na Rádio Globo, né? Já estava no grupo. E aí na CBN não rolou, e depois eu fui conversar com a Jovem Pan, que me acolheu. A CBN também me acolheu, mas não rolou. Mas a Jovem Pan eles acolheram um projeto e eu fui muito feliz. Então, essa terceira temporada, que são entrevistas exclusivas, como você está fazendo aqui, inclusivas também, tá? Ela começa com o governador João Dória, e a gente gravou antes da pandemia, e a gente tem nessa daqui o Alfredo Soares, a gente tem o Bruno Van Enck, tem a presidente do Twitter, a Fiamma Zarif, enfim, tem um monte de gente bacana. Legal. Na temporada 2 anterior, Edu Lira, aí na primeira tem Costanza Pascolato, Thales Gomes, Geraldo Rufino. Eu sempre tento trazer um outro lado de pessoas notáveis e notórias. Não precisam ser necessariamente
as que mais fizeram dinheiro, ou as que aparecem mais, ou as mais seguidas. Não é essa a ideia. A ideia é pessoas que tenham algo a dizer. E neste algo a dizer, eu, como jornalista e conteudista, tentar extrair um outro lado. Então se chama Autoperformance, tudo junto com o, e é um dos mais ouvidos do Spotify em negócios. Então tô feliz com o resultado. Então, terminando esse podcast aqui, sonhador, eu te faço um convite. Vai lá escutar um pouco mais de Mark, vai lá conhecer o projeto desse cara, vai no LinkedIn também. Se você não está seguindo ele, acho que o primeiro pedido é vai lá no LinkedIn, põe Mark Tawil, né? Tawil é T-A-W-I-L, né? Você vai encontrar mais de 60 artigos que ele escreveu, que ele já citou aqui. Com certeza deve ter batido quantos, você acha, Mark, lá já? Cara, o do LinkedIn, eu comecei a reproduzir Época. Época sai toda terça-feira, e na época eu tenho acho que uns 120 já, porque é toda terça-feira e faz 2 anos que eu publico religiosamente toda terça-feira. Então tá perto do aniversário de 300 aí. Acho que mais, porque eu tenho muito artigo que eu fiz para alguns pagos e alguns convidados, então eu devo ter uns 350, mais ou menos. Legal. Artigo, na verdade, é o seguinte, não é um artigo, para quem está ouvindo, que tem aquela característica de artigo jurídico, sabe? Um artigão cheio de referências e tal. É uma conversa, né? Sim, e eu vejo que, no final das contas, Gustavo, é tudo filho da mesma mãe. Se você comunica, você acaba comunicando de todos os jeitos, né? Seja falando, escrevendo. Acho que o cara que comunica bem, a mulher que comunica bem, tem que comunicar de tudo quanto é jeito. Você tem mais facilidade, às vezes, numa rede. Mas eu acho muito estranho alguém que escreve muito mal e fala muito bem. E o contrário também. Uma coisa que a gente há de concordar juntos aqui como podcasters é que a gente sai com um pedaço de todo mundo que sentou na nossa mesa, né? Ou de todo mundo que leu o nosso texto e compartilhou. Acho que essa é a parte mais nobre de se comunicar, né? Toda vez que eu saio do EmpreendaCast, eu dou aquela respirada e falo assim, cara, que da hora ter registrado a história desse cara, né? Quando a galera entender que você ser luz é muito mais legal do que procurar luz, né? Você fala assim, porra, olha, o cara contou a história dele, ele contou as transformações, ele contou os rolas que ele tomou, né? O cara ou a mina, né? E aí você fala assim, porra, eu registrei a história dele e eu vou levar um pedacinho dele, né? Então, não se assuste se em algum momento eu usar uma frase sua assinando o seu nome, não se assuste se em algum momento você vê eu dando uma palestra dizendo assim, esse trecho eu tirei de uma conversa que eu tive com o Mark. Isso é a parte nobre da vida, né? O pouquinho que a gente vai levando na nossa mochila das pessoas que a gente conheceu, né? Recentemente eu dei uma entrevista para um outro podcast e aí ela falou assim, por que você faz podcast? Eu falei, cara, porque eu gosto de conhecer gente inteligente, né? E também eu fiz um MBA registrado em áudio, né? Eu sou especialista em empreendedorismo com uma vasta bagagem em quebrar empresa, mas pelos amigos que me contaram, né? Essa é a parte mais legal, a gente se torna mais empreendedor, né? Mais esperto e tudo isso a gente vai adquirindo dos entrevistados que sentam na nossa mesa. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. A gente sabe que a vida não é só flores, né? A sala de troféus é muito fácil de mostrar, você quer que todo mundo visita, a gente joga um bom ar, a gente mostra tudo que tá lá colado na parede, mas a sala de derrotas eu acho que é onde tá os maiores aprendizados, né? A sala de derrota, na verdade, tinha que ser conhecido por todos, eu acho que é ali que você tem os grandes aprendizados da vida. E quando a gente entra nessa sala de derrota, eu queria te convidar ao seguinte, tem alguma coisa que você aprendeu, se reconstruiu, que você não comete mais, pode ser da vida empreendedora ou da vida como pai, como profissional, colaborador, mas eu queria que você contasse assim um tombo que foi um grande aprendizado para você deixar aqui de legado para a galera. Olha, se acontecer isso, fique esperto, que o Mark deixou a dica dele aí de como ele saiu dessa, né? Ou como não saiu, mas o que ele aprendeu com isso. Ótimo. Vou contar aqui uma passagem que eu raramente conto, acho que talvez eu não me lembro nunca de ter contado num podcast. Claro que eu vou preservar a identidade da pessoa. Eu fiz um comentário que soou muito ofensivo para uma colaboradora minha.
E claro que não foi uma questão proposital, na minha cabeça era uma brincadeira, que depois eu percebi que não, e pedi desculpas por isso, e eu perdi essa colaboradora. Ela foi embora, e ela é ótima. Então, eu tive ali alguns aprendizados, não faz muito tempo não, foi o único caso sensível em 10 anos de empresa. E ali eu percebi que tinha rompido um paradigma para mim, de que, por mais que eu pensasse que as coisas sejam brincadeira ou nananã, a gente nunca pode acreditar que não vai doer no outro. A gente sempre tem que pensar 50 vezes antes de fazer. E eu não pensei, eu fiz sem pensar. Segundo, eu também tomei um grande aprendizado na hora de ter uma visão de que eu não estou sozinho no mundo. As pessoas têm as histórias delas, têm os aprendizados delas, e eu deveria ter percebido isso antes, ter pensado nisso antes, tentado até me colocar, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que é uma brincadeira? E eu fiz, obviamente, no impulso e perdi. E depois veio a parte que eu acho que é menos dolorosa desse processo, de ter dividido isso com a minha mulher, de ter contado essa história, ter ouvido dela muitos aprendizados, né, na questão feminina. Não que eu não soubesse, mas é sempre importante dividir as derrotas e, sobretudo, não fazer de novo. Então, quando aquilo aconteceu e eu perdi essa colaboradora, que, de novo, não teve nenhum tipo de participação nisso, foi 100% eu, a cagada foi 100% minha. Eu entendi ali que eu teria uma chance, né? Depois que tudo aconteceu, depois que ela chorou, eu chorei, eu me desculpei, mas mesmo assim ela saiu, eu teria uma chance de fazer diferente. E eu tinha colaboradores ali na agência, isso aconteceu foi em 2018, que ficaram comigo. E esses que ficaram comigo puderam, todos os outros, né, basicamente, puderam ver essa transformação. Não que eu virei, uau, mudou, mas eu não repeti esse erro da brincadeira babaca ou do comentário fora de hora. E isso me deu muito vigor para eu me transformar. Então, aquele episódio marcou uma ruptura muito ruim, né, de trabalho, de relação interpessoal, porque eu era o chefe, então não é que eu sou o colega babaca, eu fui o babaca e perdi com isso. Mas, ao mesmo tempo, foi um divisor de águas para mim, mesmo depois de adulto, de falar, bom, eu tenho uma oportunidade aqui de crescer. Embora eu tenha sido vilão na vida dessa pessoa, e eu me desculpei, acho que o maior aprendizado dessa desculpa é não repetir. E, de fato, eu não repeti. E, de fato, eu comecei, mais do que isso, a trabalhar essa questão de outra forma, né, da brincadeira, do comentário fora. Não que eu seja tal o Joselito, não é isso. Mas eu tinha, como todo mundo, um comentário que além da conta. É o professor linguiça do final do, né? Culpa do professor linguiça. Para mim, foi talvez o maior aprendizado que eu tive nesses 10 anos de agência, que no final das contas, não é sobre mim, é sobre os outros, né? É sobre trabalhar as relações para os outros. E aquela relação, que não era uma relação ruim, era uma relação boa, mas acabou mal, me fez crescer muito. Então, na sala de derrotas, pelo menos no que se refere a trabalho, claro que eu tive outros, mas sem dúvida nenhuma, essa foi a pior. E vou te dizer por que foi pior. Não só porque eu perdi uma pessoa que eu gostava, mas acima de tudo porque eu provoquei. Se alguém provoca isso comigo, e eu brigo, discuto, me imponho, maravilha, eu sei me defender e tenho completa capacidade do meu poder de fogo. Mas eu ter provocado uma cagada dessa foi o que mais me doeu. Eu paguei por isso, paguei muito por isso, não dinheiro só, estou falando da questão de mental, né? Muita terapia para poder falar, será que eu sou esse monstro? Será que eu vou melhorar? E aquilo depois foi amansando e eu pude realmente recobrar aquilo que eu faço de melhor. Mas foi um puta aprendizado. Aprendo até hoje com aquele episódio. Cara, obrigado por você ter compartilhado isso. É bacana, né? Como a gente consegue tirar sempre uma lição, um aprendizado, né? A gente fala que a sala das derrotas, de fato, é onde estão os tijolos que vão te ajudar, né, a superar. Esse papo de que, eu faria tudo igual, é balela. Eu faria muita coisa diferente na vida, mas muita. Sim. Talvez eu tivesse casado com a mesma mulher, aí sim, mas talvez não, certeza. Hashtag, né, beijo amor, né? Hashtag não ouça. É assim, com certeza eu me casaria de novo com a mesma mulher, teria os mesmos filhos e gravaria esse bate-papo com você, mas faria muita coisa diferente. E entre elas, não teria feito brincadeiras com pessoas que não mereciam. Quer dizer,
Brincadeiras não, né? Comentários indevidos. Cara, eu acho que esse que é o grande barato da vida, né? A gente entender, reconstruir, desconstruir, reconstruir, mas que seja genuíno, né? A gente falou aqui de autenticidade, ser genuíno, acho que essa é a parte mais legal, né? Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí, um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Agora, eu queria te fazer algumas perguntas de curiosidades antes de entrar no Mark 2021, né? Modelo novo, saindo da fábrica aí com várias novidades. Eu queria saber o seguinte, cara, como é que você lida com os haters? Por que eu tô te perguntando isso? Porque ler os seus comentários faz parte de quem segue o Mark. Alguns comentários mais ácidos, com a sua autenticidade, com as suas provocações. E eu confesso pra você que eu sempre leio a sua opinião e eu vou pegar o refrigerante e a pipoca pra dar uma lida nos comentários, né? Como é que você lida com os haters? E até o hater de LinkedIn, você acha que ele é diferente que o hater das outras redes? Eu queria que você desse uma opinião, assim, de como que você encara isso, né? Quando você tem a volta da comunicação. Primeiro vamos tratar o hater do LinkedIn. O hater do LinkedIn, na verdade, ele é uma reprodução piorada ou muito acentuada do usuário normal do LinkedIn. O usuário do LinkedIn, por natureza, teoricamente, ele deveria ser um usuário mais tranquilo, porque ele está sendo visto pelo chefe, pelo ex-chefe e pelo futuro chefe. Ao mesmo tempo, o usuário LinkedIn, ele foi aprendendo ao longo dos anos que é lá que você consegue se vender melhor. Então ele entrou num modus operandi de storytelling, piegas, acreditando que tudo que ele escreve lá vai passar uma lustrada na marca pessoal dele. Então, normalmente, é um usuário que tem um pouco mais de... Eu não queria falar soberba, mas ele tem um nariz um pouco mais empinado. E por que ele tem um nariz mais empinado? Porque, de novo, o LinkedIn, assim como qualquer rede social, aceita tudo. E aí o cara se vende daquele jeito. Então, me choca muito quando tem um hater no LinkedIn, porque, primeiro, ele é um hater que aparece com nome, sobrenome, rosto, diferente do Twitter, e com o passado. Isso me faz crer que o hater do LinkedIn, ele é mais burro que nas outras redes. Porque se ele tem tudo isso em termos de rastreabilidade, automaticamente ele tem que saber que ali é vida pública e que existe print. Então, essa soberba dele acreditar que, primeiro, ele é um usuário que se vende melhor, ele é um usuário que fala melhor, que se porta, que as outras redes são menores, porque lá é uma rede B2B, já é um erro, porque em toda rede você consegue se vender e, mais do que isso, você consegue transacionar dentro e fora da rede. Então, para mim já está errado esse primeiro ponto de ser uma rede onde alguns ali se acham, sem generalizar, mas alguns ali se acham melhores. E o hater que aparece com tudo lá, com tudo isso que eu comentei, para mim, ele me dá um ar de inconsequência maior. Então, ele é mais burro que o normal. Dito isso, como é que eu lido com o hater? Sempre pensando em pessoas como você. Então, quando eu vou responder para um hater, eu não estou pensando nele, eu estou pensando em quem vai ler
essa discussão, porque eu também sou o cara dos comentários. Quando eu vou no UOL e a notícia é uma bosta, a primeira coisa que eu faço é ir para os comentários. Quando eu vou no UOL e eu sei que é uma notícia polêmica, eu quero ver qual é o contraditório disso, até onde vai o contraditório. Então, eu leio os comentários. E eu sei que quando eu faço isso, eu também sou lido. Então, como eu represento empresas, como eu sou contratado de muitos lugares, eu não vou fazer esse papel. Eu já fiz de bater boca, de discutir. Então, eu não falo palavrão, eu não caçoo do hater no sentido de você não é ninguém, você não tem seguidor, essas bobagens, tipo, chamar o cara de anônimo, e jamais faria isso, não faço isso, não promovo o linchamento virtual, do tipo, estão vendo? Olha mais um vagabundo aqui, não faço isso. Então, o que eu faço hoje em dia com hater, com muito aprendizado? Ou eu respondo elegante e, claro, neutralizando os argumentos dessa pessoa, mas sem debochar, porque eu acho que o deboche também fala sobre mim, e as empresas e as pessoas veem isso, eu não quero ser lembrado por isso, ou eu denuncio e bloqueio. Então, se a pessoa me xinga, automaticamente eu não respondo, claro, então eu denuncio esse perfil por incitação ao ódio e bloqueio essa pessoa. Apago o comentário e bloqueio. Se a pessoa ela levanta uma tese contra mim, do tipo, você está sendo pago para isso e tal, eu printo o comentário dela, mando para ela dizendo, printei teu comentário, você vai ter que comprovar. E aí, dependendo do que ela faz, aí eu uso mecanismos mesmo de crime cibernético, porque não vai me caluniar. Eu não caluneio ninguém, eu não difamo ninguém, estou ali fazendo o meu trabalho. Ela vai ter que comprovar. E se é uma pessoa que está contra-argumentando comigo, com educação, trazendo um ponto de vista, eu debato. E te digo, muitas, mas muitas vezes, eu já tomei umas biabas que eu voltei atrás. Falei, você me desculpa, estou errado. Olha, eu não devia ter falado isso. Outro dia mesmo teve uma, que essa daí eu editei o post. Eu postei um negócio dos meus 47 anos, e eu postei eu estava de óculos escuros, uma camiseta do Mickey, e coloquei assim, dizendo o seguinte, falei, as pessoas falam que a vida começa aos 40, sei lá, fiz um storytelling nessa linha dizendo o seguinte, tem muita oportunidade para 40 anos. As pessoas reclamam de que, não tem oportunidade, o mundo está aí, blá, blá, blá. Bom, aí começou. Você fala isso que você é um privilegiado, verdade. Você fala isso que você tem mais oportunidade que os outros, verdade. Aí uma pessoa falou o seguinte, cara, você está falando isso num país que não dá oportunidade para gente de 40 anos. As pessoas de 40 anos estão fora do mercado. E você está aí dizendo que a vida começa aos 40, blá, blá, blá. Falei, é verdade. Então, o que eu fiz ali? Eu não parei para pensar em quem estava do outro lado. Eu fui egoísta de falar, não, eu tô ótimo aqui, lindão, e você está do outro lado aí se fudendo. Sendo que você não vai chegar. Como eu também, Mark, não vou chegar em muitos lugares que eu adoraria chegar. Porque não dá, porque tem porta fechada, porque eu não estou preparado e tal. Então eu editei o post pedindo desculpa. Por quê? Porque é melhor você voltar atrás quando você errou e educadamente dizer, cara, eu errei e estou pedindo desculpa, do que você sustentar um argumento falso. Aí você está sendo desonesto intelectualmente. Sim. E eu prego muito honestidade intelectual. Então, assim, esse é um ponto. Um outro ponto, quando eu vou comentar alguma coisa de alguém, eu evito o linchamento virtual. Então, outro dia, por exemplo, postei de Nego Di. Fui atrás, vi os vídeos do Nego Di, ele se arrependendo e tal. Eu levantei uma discussão até que ponto vale o linchamento virtual. Eu não sou esse cara e eu não quero ser lembrado como o cara que fica chutando as pessoas para ganhar like e tal. Então, eu acho que toda essa construção que eu estou dizendo aqui, as porradas que eu tomei, os erros que eu cometi, as formas que eu voltei atrás e tal, constroem essa autenticidade que você está falando. Né? De você poder me cobrar e eu poder te responder de verdade, falar, eu errei aqui, caguei, como todo mundo caga, e pedi desculpa, a pessoa aceitou ou não aceitou, mas eu pedi desculpa, eu sei onde eu errei, né? E estou tentando construir uma nova história, me dá essa chance, porque eu dou chance para os outros, eu não fecho, eu não cancelo as pessoas, cara. Claro, tem um ou outro que merece, mas eu não sei se eu quero ser o cara que a pessoa está deitada ali tomando chute e você mais um para dar um chute na cabeça. Não sei se eu quero ser essa pessoa. Aliás, eu não quero ser essa pessoa. E eu não faço isso, porque 95% dos casos que você vê alguém fazendo isso, ninguém vai falar sobre a Carol Conká daqui a um mês, 10 meses ou um ano. As pessoas vão lembrar quem chutou mais,
quem foi mais cruel com ela. E o dia que ela se recuperar, se é que ela vai se recuperar, as pessoas vão lembrar de você também. Sim. Você como grande algoz, você como o cara que mais levantou a bandeira, você quer ser lembrado por isso? Eu não quero. Vai ficar escrito em algum lugar ali, você tem que ver se você quer, e não dá para pagar também, né? Isso que é... E Gus, as pessoas vão vendo isso, elas pensam o seguinte, e com razão, bom, e quando for a minha vez? Será que o Mark vai usar também da visibilidade que ele tem para ir lá e me fuder? Cara, todo dia eu tenho problema. Tenho problema no restaurante, eu tenho problema com banco. Você acha que eu vou usar a vitrine de seguidores que eu tenho para poder ficar ferrando empresa? Para quê? Para um dia a empresa que me contrata falar, eu vou fazer negócio com esse cara? Ele usa da visibilidade dele para ir lá ferrar o outro. Então tem que ser pensado. Muito bom, cara, muito bom. Eu sabia que esse papo ia ser maravilhoso. Eu queria agora dar um clima de futuro, né? Para as pessoas saberem, te acompanharem. O que vem desse Mark 2021, né? A gente já passou o carnaval, dizem que esse país começa depois do carnaval, né? Eu discordo um pouco, né? A gente nem teve, né? Tomara que as pessoas não fiquem com isso na cabeça, porque a gente nem teve o carnaval para se proteger. Mas eu queria saber o seguinte, o que tá vindo aí? O que vem mais de Mark, né? Você vai ensinar também tudo que você aprendeu com esse livro aí para as pessoas se posicionarem e serem as suas marcas. Conta aí o que vem para o futuro, o que eu posso esperar do Mark. E eu já queria agradecer aqui também para a Elisa e para os seus filhos de compartilharem o mesmo teto contigo, né? De um cara que mostrou aqui a reconstrução, a autenticidade, e são privilegiados aí de dividir o teto contigo. Muito maneiro tomar um café contigo, principalmente se der para tomar um café em férias, né? Ou curtindo aí um parque, alguma coisa. Você é aquele cara que dá vontade de ser amigo, cara. Parabéns, sua família tem muita sorte por ti, né? Então deixar aqui um beijo para eles também. Mas conta aí, o que vem aí desse Mark modelo 2020/2021? Bom, primeiro agradecer a tua generosidade. Que bom que está sendo gravado, que eu vou pegar esse trecho e vou enquadrar para que eles possam lembrar todos os dias que no mundo eu sou alguém sem ser naquela casa, que eu estou abaixo do cachorro. Então, primeiro, obrigado. Fico imensamente feliz de te ouvir e eu espero que as pessoas que estejam aqui ouvindo tenham essa mesma percepção em algum momento, que é sempre bom ser querido, por que não? Né? Não tem vergonha de ser querido. O brasileiro tem muita vergonha, né? Ou de ser querido, ou de ficar rico e tal. Rico ainda não fiquei, mas espero ficar. E ser querido, porra, por que não? Então, primeiro, obrigado, você é muito generoso, não é à toa que você tem quase 40 mil ouvintes. Sobre 2021, a gente está no começo de uma nova década, né? Então, a gente tem uma década começando, exponencial, a gente tem uma década em que você, millennial, vai chegar aos 40 anos de idade, você não é mais um meninão, nem a meninona. A gente tem os meus filhos, que são geração alfa, eles têm 5 e 7 anos, vão chegar ao mercado de trabalho. Então, cara, muita coisa vai acontecer na década. Basta imaginar quem era o Gustavo com 23 anos, hoje com 33. Faz esse exercício, volta 10 anos. Quem era você 10 anos atrás? Então, acho que a projeção que tem que fazer, ela tem que ir além desse ano. Porque tem um ditado judaico, eu sou judeu praticante, diz o seguinte, quando você faz planos, Deus ri. E foi exatamente isso, no bom sentido, que aconteceu durante a Covid. Todo mundo tinha 1 milhão de planos. E veio um vírus invisível, inodoro, que está por aí e vai continuar devastando por muito tempo. Então não adianta você fazer planos, eu vou fazer isso. Claro, é importante ter plano, mas existe também um imponderável que tem que ser levado em conta. Existe também uma autotranscendência espiritual de botar a tua fé, e não a tua religião, mas a tua fé, a tua crença em alguma coisa que está acima de você, que você não pode e não vai conseguir controlar. E é legal também. Então, o que eu espero para mim, não vou dizer para os outros, porque seria impossível, e também não é uma promessa, o que eu espero é que eu possa me espiritualizar mais, é que eu possa ajudar mais pessoas, é que eu possa continuar fazendo aquilo que eu gosto, que me dá prazer, que eu possa ter saúde, que minha família possa ter saúde, que o mundo seja menos violento, que as pessoas possam se comunicar melhor e que eu possa ter esse legado. Que legado? De ver esse mundo melhorar por minha causa também. Então, legado, para mim, cada vez mais, é um trabalho em vida, e não depois que você morre. E aí a gente volta à música do
do Raul Seixas. A primeira vez que me perguntam que música eu gostaria de ser lembrado aqui, e eu acho que essa música, Tente Outra Vez, me veio de primeira, tá? Você me perguntou de primeira. Eu vi, verdade. Ela, para mim, ela é muito emblemática, porque ela diz o seguinte: não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tudo bem, você pode não ter fé em Deus, você pode seguir qualquer outra coisa. Mas quando ele fala assim, tenta, não diga que a vitória está perdida. Se você quer alguma coisa, queira. Basta ser sincero, desejar profundo, que você vai ser capaz de sacudir o mundo. Então, cara, é forte, né? E ele termina dizendo o seguinte: não diga que a vitória está perdida, é de batalhas que se vive a vida. E é isso, a vida não é uma guerra de um dia só, são muitas batalhas compondo uma grande batalha. E só para, se eu puder finalizar deixando só uma indicação aqui, que é um vídeo de um espiritualista chamado Jay Shetty, J-A-Y, Shetty, S-H-E-T-T-Y, Jay Shetty. E o Jay Shetty, ele tem um vídeo chamado Os Altos e Baixos da Vida, acho que é isso que fala, em que ele faz uma comparação, ele é britânico, então tem tradução em português no YouTube, com a montanha-russa que a gente vive todos os dias. E mais do que isso, que a linha da vida, ela é uma linha que lembra o eletrocardiograma. Quando você está morto, ela é linear. Quando você está vivo, ela sobe e desce. Então essa montanha-russa que te atira para o alto, te joga para baixo, ela pode ser pesada muitas vezes. A gente sente dor, a gente chora, mas a gente ri também. A gente sofre, mas a gente se abraça no final. A gente se anima e se entristece. Só que esse é um sinal que você está vivo. O dia que ficar linear é um sinal que você se foi. Cara, não tem jeito melhor de fechar esse episódio. Espero que você, sonhador, tenha curtido esse papo assim como eu curti. Ficou aqui diversas lições, mas principalmente para você se tornar um ser humano melhor, né? Acho que eu tive o privilégio de pegar aqui ao vivo, mas para reproduzir para vocês, sonhadores, que tentar outra vez, reconstruir, né? A gente falou aqui de sala de derrotas, das importâncias das construções e do que a gente vai deixar de legado. Você tem que aí ver quantas linhas vai ter na sua lápide, né? Alguém me fez essa pergunta uma vez e falou assim, quantas linhas vai ter na sua lápide de coisas que você deixou, né? Quantas pessoas vão de fato dizer assim, puxa, olha só, é verdade isso que está escrito na lápide, né? Então, acho que as palavras legado, reconstrução, e a gente nem falou de propósito, porque propósito aqui não, né, esses dias eu escutei numa discussão que as pessoas procuram um propósito como se fosse um piolho na cabeça, né, nossa, de repente eu encontrei o propósito. Acho que o propósito percorreu aqui, né, toda essa conversa, consequentemente, né, o legado e construir legado é que você fez as coisas com muito propósito. Obrigado, Mark. A galera te encontra como nas redes sociais e no site aí? Deixa o final pra turma te encontrar e eu finalizo aqui com todo esse carinho que você deixou aqui pra galera. Super obrigado a você, Gus, obrigado a todas e todos. Espero realmente ter deixado uma semente e tudo que me foi extraído aqui também me fez refletir bastante. Sempre @MarkTawil. Estou em todas as redes como @MarkTawil, MarkTawil. Eu espero vocês. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio